Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Leandro Lessa e hoje estamos estudando o capítulo 7, que é a coleta de dados na web. Na aula de hoje, nós vamos realizar uma coleta de dados na web utilizando a biblioteca do Scrap. Então, o Scrap é uma estrutura rápida de rastreamento, né, que busca informações, né, na web. Ele é desenvolvido em alto nível e utilizado para rastrear sites e extrair dados estruturados das páginas, né? Ele pode ser usado tanto para mineração de dados, até mesmo monitoramento e testes automatizados. O Scrap ele é um framework open source para extração de informação em websites. O que isso vem a ser? Ele é um framework específico para fazer web crawler. Por ele ser um framework, ele vai disponibilizar para a gente funcionalidades que vão facilitar o processo do nosso crawler. Tá ok? Então, qual que é a ideia, né, que nós vamos fazer hoje? Nós vamos coletar dados, né, desse site aqui de notícias. Então, nós vamos acessar cada link que está aqui, nós vamos pegar o título da notícia, o resumo dela e a data. Então nós vamos percorrer todas essas notícias aqui e coletar elas. Para fazer essa coleta, eu vou utilizar o Visual Studio, né, o Code, porque eu gostaria de trabalhar vendo as alterações das pastas aqui, e aqui também tem um console. Mas vocês podem estar utilizando qualquer editor de texto, tá bom? Tudo bem, então qual que é o nosso primeiro passo para ser criado, né? Uma vez que a gente já instalou o Scrap lá na nossa máquina de um ambiente virtual, né, que é instalado, a gente escreve pipe ou install Scrap, né, como você já tem costume. Então, após, eu já estou partindo do ponto que já instalamos a biblioteca. O próximo passo agora é a gente criar um projeto. Então, o Scrap ele tem uma linha de comando que vai fazer isso para a gente. Então, eu escrevo Scrap, Start Project e o nome do meu projeto. Então, eu vou colocar notícia, underline, coleta. O que eu estou falando? Eu estou criando um novo projeto nessa pasta Scrap, né, com esse nome. Perceba que aqui na minha pasta Scrap não tem nenhuma outra pastinha a não ser uma pastinha chamada notícia. Quando eu executar esse comando, ele vai criar a pastinha aqui com o projeto dele. Eu aperto o Enter. Esse arquivo ele também pode ser criado, né, também pelo DOS. Start Project. Ah, faltou um T aqui, ó. Project. Vamos ver. Só aqui, ó, já criou aqui agora essa pastinha notícia coleta. Vamos ver o que tem dentro dessa pastinha. Essa pastinha eu tenho alguns itens dentro dela, né? Alguns arquivos. Então, nessa pasta Spider, ele contém os arquivos, né, dos spiders que são definidos, né, os sites que vão ser realizada a coleta, qual que é o fluxo da navegação, né, como que vai ser feito o parser. Então é aqui que a gente tem a parte da coleta em si. O itens.py é onde a gente define as classes de representação da informação. Aqui é onde a gente, é uma maneira que a gente padroniza, né, as informações do crawler. O Midwest é onde que a gente define a resposta do HTTP, né, onde será processada e enviada para o Spider.
o pipelines, nós temos onde que é definido os processamentos de cada item, né? Então, ou seja, cada spider pode colher um item e esse item passa por mais de um pipeline em sequências para ser realizadas dentro daquela operação, por exemplo, uma limpeza de dados. Né? O arquivo settings é onde que tem todas as configurações do scrap e o scrap.cfg é onde que nós definimos as variáveis do projeto. Vou passar bem superficialmente por isso, mas caso vocês queiram ver mais conteúdo sobre isso, é só vocês acessarem aí a plataforma do Scrap e ver a documentação, tá ok? Uma vez que a gente já tem o projeto criado, né? O próximo passo é a gente criar o nosso Spider. Então, perceba que aqui eu não tenho nenhum documento aqui dentro do Spider. Então, a gente vai executar o Scrap Game Spider, nós vamos dar o nome do Spider, vou colocar o nome de coleta. Coleta notícia. E o site que a gente vai coletar, né? Então, vamos aqui, pegamos a URL do site e colocamos aqui. Apertamos Enter. A gente vai fazer o processo. Viu aqui que ele criou um item diferente aqui, ó, coleta notícia. Então, ou seja, aqui a gente já tem o nosso corpo, onde a gente vai começar a digitar o nosso script, né, para a gente fazer a coleta. Então, ele começa como nome, ele tem o domínio de acesso, né, onde que a gente tem aqui, ele pode ter vários domínios, né, dependendo do tipo de coleta, se você for coletar em vários sites também. E também a gente tem aqui uma lista de URLs, no caso aqui a gente está pegando essa aqui mesmo. Então aqui a gente tem a função parser, onde que a gente vai entrar e fazer toda a nossa coleta aqui. Então beleza, nós criamos nosso projeto, criamos nosso Spider. O próximo passo agora é a gente pesquisar, né, o que a gente queremos coletar lá no site. Então agora é um trabalho, vamos dizer que seja o árduo. Então, como que a gente faz para buscar essas informações aqui? Como vocês já sabem, a gente vai clicar com o botão direito sobre qualquer notícia aqui e vamos mandar inspecionar. Vai abrir essa tela aqui, né, onde que a gente pesquisa o HTML e nós vamos pesquisar, né, onde está cada texto aqui. Então, uma dica que eu dou para vocês, né, esse trabalho aqui, ele não é um trabalho fácil, né, ele requer bastante esforço, porque para vocês chegarem na tag específica, às vezes a gente demora um pouco tempo, então não é tão trivial. Então, caso vocês não estejam conseguindo, tenha paciência e vai fazendo os testes, porque numa hora vocês vão conseguir acertar. Então, olha só, a gente percebe que a tag li, né, com essa classe aqui, ó, cReadline, ele tem as informações de cada notícia, tá vendo? Então eu quero pegar um título específico, então eu mando inspecionar e vou descendo aqui até encontrar o título. Olha só, eu tenho essa tag H2 class e esse título. Então eu sei que o título está aqui, ó, dentro dessa tag. Se eu expandir ele, está aqui, ó. Mas antes de chegar até aqui, existe uma maneira também da gente conseguir captar essa informação de uma forma mais fácil, né? Caso o HTML não esteja tão estruturado como esse aqui. Uma forma de a gente fazer é a gente utilizar um plugin que chama Selector Gartner, que você pode conseguir ele facilmente na internet. Por exemplo, Selector Gartner. É um plugin
que vai te ajudar, né, em alguns sites que estejam um pouco mais difíceis de encontrar. Então é só você clicar aqui e instalar o plugin, né, no seu navegador que você precisa. Uma vez que você fez isso, né, instalou ele vai vir aqui para cima, você vai clicar e ele vai te dar uma opção, tá vendo? Ele vai te ajudar aqui também, ó. Então, por exemplo, se eu quero pegar esse aqui, ó, esse texto, eu seleciono o texto e aperto nele. Aqui embaixo, vou voltar ao zoom normal, para vocês verem, ele me dá onde que está o título, tá vendo? Olha só, se a gente for pesquisar ali depois no HTML, a gente vai ver que é aqui. Então, beleza. Uma vez que a gente descobriu, né, como é que chega ao texto, nós vamos buscar esses textos, né? Então, vamos fazer um teste. O Scrap, vou abrir um prompt de comando aqui para vocês. Ele tem uma funcionalidade que chama Scrap Shell. É onde que a gente consegue, através de responses, trazer informações que está dentro desse site. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai dar o comando scrap shell e o site que nós queremos pesquisar. Então, por exemplo, cliquei aqui, ele vai capturar o HTML desse site e vai trazer aqui para a gente. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque a gente precisa extrair três informações, que seria o título, né, o resumo e a data. Então, isso aqui é legal para a gente começar a pesquisar qual que é a URL, a tag certinha que nós vamos trazer. Então, a gente viu aqui, né, quando a gente clicou em cima aqui, a gente trouxe a tag certinha, tá vendo? Onde que ela está. E agora nós vamos utilizar um seletor, né, do próprio Scrap que vai nos ajudar para isso. Né? Então, vamos, por exemplo, response, né? Essa tag que a gente acabou de pesquisar, tá vendo? Daqui, ó. Eu vou pegar o atributo texto e vou trazer todas essas tags que estão aqui, para a gente ver se realmente esse CSS que ele está falando aqui vai dar certo. Quando a gente clica, a gente percebe que está trazendo todos os textos. Tá vendo? Olha só que legal. Então, nós sabemos que essa tag response.css, ele traz todas as informações aqui de títulos. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o subtítulo dele aqui, que seria o resumo da notícia. Nós clicamos nele, a gente consegue pegar todo o caminho, né? E vamos fazer a mesma coisa. Vamos voltar no shell, vamos ver se realmente é isso. O getWall, ele serve para pegar todos os textos, correto? Então, por exemplo, se eu apertar aqui, ele vai trazer todos os resumos, né, daquela notícia. Se eu colocar só o get, né, tirar o wall, ele vai trazer a primeira que ele encontrar. Tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa para a hora. Clicamos aqui, vimos onde que ela está e vou trazer também. Vamos ver se as horas também estão batendo. Aqui é response. Response.css. E trouxe a primeira data que ele encontrou. Se eu trazer todas as datas, e trouxe todo mundo. Então, beleza. Sabemos qual que é o caminho. Agora nós vamos fazer o nosso código para trazer essas informações. Detalhe, nem sempre, às vezes, quando a gente vai pegar esse caminho do CSS, ele vai funcionar. Então, a gente vai ter que procurar outras maneiras. A gente pode, por exemplo, clicar aqui e mandar copiar o XPath. Isso aí vai muito da implementação e de como vocês estão trazendo essa estrutura. Volto a dizer, esse trabalho aqui não é um trabalho fácil. Então, às vezes, vocês podem demorar
um pouco para fazer, né, essas pesquisas, mas tenha paciência e não desista, porque essa aqui é a parte mais penosa mesmo, é de extrair essas informações, uma vez que a gente até já estudou, e são dados que muitas das vezes não estão estruturados, então eles demandam um pouco de mais de cuidado, tá ok? Então vou voltar lá no nosso Visual Code e vamos implementar isso. Para nossa aula não ficar muito extensa, né, eu vou abrir o código que eu já fiz, né, desse programa, né, dessa extração, e a gente vai discutindo aqui e passando por cada implementação. Eu fiz a mesma coisa, tá vendo aqui, ó? E só acrescentei algumas outras para a gente conversar aqui. Então, peguei lá, né, o site da UOL, a notícia, e nós vamos fazer o seguinte. A gente precisa pegar a lista onde que tem todas essas notícias. Então eu peguei pelo XPF. Então, o que eu fiz? Eu diminuí, né, bastante aqui para ver aonde que começa a lista. Então esse aqui é um trabalho que a gente vai ter que fazer. Então eu vou clicar aqui e vou pegar aquele bloco. Repare só. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um bloco. Tá vendo? Vou subir aqui mais um pouquinho para vocês verem a diferença. Tá vendo? Aqui eu tenho as notícias e aqui eu tenho um bloco onde contém todas as notícias. Então o que eu fiz? Eu cliquei com o botão direito, mandei copiar e peguei o XPF dele. Foi o que está aqui, ó. Então eu peguei o response.xpf e trouxe aquela informação. Aí que tá. Aí eu tenho todas, né? Eu tenho todas as notícias em um bloco. O que eu vou fazer? Eu vou entrar bloco por bloco aqui, ó, que seria as notícias, e ir extraindo aquelas informações. Então eu coloquei o nome, o resumo e a data. Então eu fiz um for dentro, né? Concorda que isso aqui é uma lista? Olha só. Tem uma lista cheia de notícias. O que eu fiz? Fiz um for na lista. Então, para cada notícia do site, né, naquela lista, eu vou percorrendo e vou trazendo. Então aqui está aquela informação que a gente acabou de coletar agora. No final, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Eu criei uma classe, tá vendo? Essa classe, ele serve apenas para coletar os dados de nome, de resumo e de data, tá vendo? Por que eu fiz isso? Porque a implementação precisou. Porque toda vez que ele estava rodando, ele rodava aqui, ele estava pegando mais de uma notícia. Então, o que eu fiz? Eu criei uma classe, guardei essas informações e depois adicionei ele numa lista. Tá vendo? Tá. E outra coisa também, coletei, né, tudo certinho e criei uma função que essa função faz? Olha só. Ela vai pegar a notícia e ver se ela está vazia. Porque quando você faz um crawler, muitas das vezes vai vir informações vazias, né? E para tirar isso, eu criei essa função. Então, o que ela faz? Ela vai receber a própria notícia que está aqui, olha. Tá vendo? E vai passar para essa função. Se ela não tiver, por exemplo, né, se tiver um desses parâmetros verdadeiros, ela retorna e não adiciona na lista. Caso contrário, ela adiciona. Então, por exemplo, se a notícia, o nome for vazio, ou o resumo for vazio, ou qualquer um desses aqui, então ele retorna. Caso contrário, ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar a notícia naquela lista. Tá ok, pessoal? Então aqui a gente tem uma lista de notícias. Uma vez que a gente fez isso, o próximo passo é a gente exportar, né? Então, por que aqui, ó? A gente coletou, a gente adicionou a lista, né? Que é o self.add, que vem para essa função. Verificou, a lista a notícia está vazia? Ah, não está, então ela volta. Caso contrário, se ela não estiver,
ela vem cá e adiciona. Além disso, eu também criei uma função para tirar os espaços vazios e as quebras de linhas de cada texto. Então, eu peguei o texto, tá vendo? O clear, ele chama o clear aqui, e esse clear ele vai limpar. Por exemplo, se a gente voltar lá para trazer as informações, por exemplo, as informações de... como que ele chama? Do texto lá, a informação do resumo. Você vai ver, tá vendo? Aqui mesmo, na data dá para ver, tá vendo? A gente tem uma quebra de linha aqui e tem um espaço. Então, aquela função de clear, ele serve para tirar isso. Se a gente olhar também na de resumo, tá vendo? A gente tem as quebras aqui também. Então, a gente tem que tratar esse dado também. Então, a função clear, ela serve justamente para isso. Toda vez que a notícia vem para cá, ele faz esse tratamento. E após isso, a gente tem aqui a função para a gente salvar, né? Então, ele vai salvar no arquivo JSON, né? E eu vou estruturar ele e vou pegar e transformar ele no dicionário. Então, esse aqui é o nosso scrap. Aí, como que a gente faz para executar esse scrap e trazer aquelas informações? É muito simples. Primeiro, a gente tem que entrar dentro da pasta onde está o scrap. Então, a gente vai entrar na pasta notícia, depois em Spider, e aqui a gente vai ver que a notícia folha, né, que no caso seria esse script vai estar. Então, para a gente rodar ele, a gente vai rodar o seguinte script, que é... Deixa eu pegar ele aqui. É scrap run spider e o nome do projeto. No caso, o nome do arquivo Python. Menos no log. Por que no log? Porque se eu deixar assim normal, vai trazer vários logs. Eu não quero trazer esses logs, né, do próprio script. Eu quero trazer apenas aquilo que eu acabei de ver. Mas vocês podem olhar também os logs para vocês entenderem. Para isso, vocês têm que dar uma olhada na documentação. Quando eu executar isso, ele vai executar o scrap, vai pegar todas as informações e vai exportar aqui para o meu arquivo JSON. Então, todas aquelas informações que estavam lá naquele link, né, daquele site, vem tudo para cá. Olha só que legal. Então, vocês viram como que é fácil a gente fazer uma coleta do scrap? Então, a parte mais difícil e mais trabalhosa, né, pelo menos que eu tive, foi estruturar essa parte aqui, ó, né, da gente descobrir aonde que está o nome certinho e criar essa função para adicionar. Uma vez que a gente descobriu aonde que está cada objeto, né, cada tag, é só atribuir e mandar exportar, ok? Então, pessoal, hoje a gente acabou de aprender a fazer uma coleta de dados utilizando o scrap. Para a próxima aula, nós vamos realizar uma coleta de dados lá no Twitter. Um grande abraço e até logo!